Então, pessoal, vamos lá entender um pouquinho como é que a gente pode fazer essa pergunta e que pergunta pode fazer parte da nossa pesquisa. Bom, primeira coisa, o que envolve uma pergunta de pesquisa? Eu não posso ter resposta direto. Tem que ser uma pergunta que eu ainda não saiba. Eu posso até ter algumas hipóteses sobre essa pergunta, mas hipóteses, eu ainda não vou ter uma confirmação. E aí há algumas questões chaves para tentar entender como se elaborar a pergunta. Primeira coisa é tentar definir um tema, né? Qual é o tema que eu quero pesquisar? Por exemplo, eu quero pesquisar sobre a área da cultura digital. Dentro da área da cultura digital, eu quero saber a pergunta específica sobre como as crianças podem aprender influenciadas por essa cultura digital. Ou se elas aprendem influenciadas por essa cultura digital. Qual é o tema? O tema é cultura digital. Aprendizagem dentro de uma cultura digital. Qual é a pergunta? Eu vou delimitar dentro do meu tema. Outro exemplo. Quero aprender pesquisar sobre políticas públicas. Então, eu vou pesquisar sobre o Plano Nacional de Educação. Tema: políticas públicas na educação, ok? Pergunta: como o Plano Nacional de Educação está influenciando a ação dos professores nos anos iniciais da educação básica? Seria uma pergunta. Então, para vocês conseguirem ter uma breve ideia de como pensar esse tema, que é algo mais amplo, e a pergunta, que é a fatia do bolo. Imaginem o tema como o bolo, é o bolo todo. E a pergunta é a fatia do bolo, é o pedaço que eu estou definindo que eu vou pesquisar. Para vocês conseguirem definir a pergunta de vocês, a ideia é que vocês possam pensar em que pergunta vocês vão ter definida. Então, a primeira coisa é tentar pensar um pouquinho. O que eu quero pesquisar? É daí que vai partir o tema. Tem que ser uma coisa que vocês realmente tenham interesse. Não pode ser alguma coisa que, eu acho que eu quero isso. Tem que ser alguma coisa que desperte curiosidade, porque é horrível escrever sobre aquilo que não nos interessa. Outra coisa, o que eu posso descobrir sobre esse tema? Para tentar definir. Levanta um monte de questão, anota um monte de questões, rabisca um monte de questões, tenta colocar um monte de possibilidades de questões que vocês fariam sobre o tema que vocês estão definindo. E o terceiro passo é tentar entender um pouquinho sobre a importância dessa pesquisa. É relevante? Por que a minha curiosidade é importante para que eu consiga fazer um trabalho de conclusão, um projeto sobre ele? Então, qual é a ideia de uma pergunta mesmo? A pergunta ela tem que atender a mim, mas ela também tem que dar um retorno para a sociedade. E a sociedade é essa da qual eu estou fazendo parte como um sujeito profissional, ok? Então tá, sou um sujeito profissional. O que eu quero pesquisar na minha área? Que pergunta eu defini que vai trazer impacto ou contribuições para mim e para os meus pares? Então, vocês têm que tentar pensar isso. A dica é que vocês possam pensar nessa pergunta elencando várias. Definam várias perguntas, vários pontos de interrogação para vocês e vão tentando eliminar aquelas que já estão com respostas muito explícitas. E aí vocês vão tentar definir uma só, tá? Olhem os exemplos das perguntas de alguns trabalhos de TCC. Busquem trabalhos de TCC ou dissertações e teses que já tenham sido feitos dentro da mesma área da temática que vocês estão escolhendo. Então, bom, se a temática é inclusão, procura trabalhos dentro da área da inclusão e dá uma olhada nos tipos de perguntas que tem. Tenta fazer um levantamento de quais perguntas que realmente te atraem, qual aquela que ainda não surgiu, ninguém fez e qual que tu poderia fazer. E não tem problema fazer uma pergunta que já foi feita, que já foi respondida, porque cada sujeito é um sujeito e cada olhar é um olhar. Então, o olhar de vocês para uma pergunta que já foi feita, que já foi pesquisada, com certeza vai trazer resultados diferentes a partir do olhar de vocês. Então, proposta para nossa aula de hoje, definir a pergunta. E aí, depois de definir o tema. E aí, depois de definir o tema, definir a pergunta. Essa é a ideia, definir tema e definir pergunta. E aí vocês vão fazer uma postagem no fórum. E aí a gente vai começar a discutir um pouquinho no fórum sobre as possibilidades e ajustes dessa pergunta. Qual é a ideia?
nessa aula que a gente tem inicial na aula 3, a gente vai trabalhar tema e pergunta, para na aula 4 a gente definir objetivos, e na aula 5 a gente construir uma introdução. A introdução, o que que é? É um texto único onde eu vou apresentar meu trabalho. Esse texto único onde eu apresento meu trabalho tem que ter a pergunta, tem que ter os objetivos e tem que ter também os capítulos que vão compor esse trabalho. Então, quando eu penso numa pergunta, eu vou pensar também nos objetivos, que são as ações que eu vou ter concretas para materializar essa pergunta. Por exemplo, eu quero saber se a cultura digital influencia no processo de aprendizagem dos alunos. Tema: cultura digital na aprendizagem. Pergunta: até que ponto ou como a cultura digital influencia no processo de aprendizagem de alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Objetivos: analisar os desdobramentos do planejamento com recurso digital no processo de aprendizagem dos alunos, listar o desempenho desses alunos utilizando e não utilizando os recursos digitais e discutir sobre os impactos dessa cultura digital no resultado final desses alunos. Seriam os objetivos. Fica claro para vocês que eu defino um tema, defino desse tema uma pergunta e vou definir os objetivos para serem específicos, ações para concretizar essa pergunta. Quando eu vou definir uma pergunta, eu tenho que pensar, bom, como é que eu vou descobrir ela? Eu defini essa pergunta. Como é que eu faço para fazer com que essa pergunta se torne fácil de responder ou possível de responder? Não digo nem fácil, mas sim possível de responder. A pergunta ela tem que ser materializada. Então, ela é materializada através dos objetivos específicos. A gente vai trabalhar com eles na nossa aula 5. Então, a partir da nossa aula 5, a gente vai começar a construir um texto único, que vai ser um texto de mais ou menos uma página, onde a gente vai apresentar todo o nosso trabalho de introdução. A gente vai fazer um texto onde a gente vai dizer, bom, a partir da temática tal, defino tal objetivo, defino tal pergunta que tem como objetivo tais e tais itens, porque eu acredito nisso e nisso, porque a pesquisa parte desse princípio, é importante por isso, é importante por aquilo. E aí vocês vão tentar fazer um texto explicando um pouquinho sobre como vai ser o trabalho de vocês. Esse trabalho da introdução, ele tem que compor também, além dos objetivos, da pergunta e dos objetivos, tem que ter uma delimitação do tema. Que é tu tentar dizer, bom, por onde eu vou andar? Eu falo de cultura digital em qualquer espaço? Não. Falo de cultura digital em processo de aprendizagem. Qual processo? De adultos ou de pequenos? De crianças pequenas. Então, eu começo a delimitar essa pesquisa. Dizer da onde eu vou falar, que cenário é esse que está envolvendo o meu tema. Para não nos comprometermos em falarmos de abraçar o mundo. Porque a gente não vai fazer isso. A gente consegue dar conta de uma parte de uma pesquisa. Porque é uma pesquisa que vai durar pouco tempo. Então, além de ter o tema, a pergunta, os objetivos, a gente tem que trazer a delimitação do tema, a gente tem que dizer também da relevância dessa pesquisa, do porquê que é importante, quais as possíveis contribuições. A gente tem que tentar apresentar os capítulos que a gente vai estudar sobre. Então, quando eu penso num tema, eu penso consequentemente nos assuntos que envolvem ele. Quais são os assuntos que envolvem a aprendizagem na cultura digital? Aprendizagem, eu teria que falar de aprendizagem, eu vou ter que ter um autor que fale sobre isso, eu vou ter que ter um autor que fale sobre cultura digital, eu vou ter que ter um autor que também não fale sobre cultura digital, que fale sobre uma cultura analógica, que é a cultura oposta à do digital. Quais são os autores que compõem cultura digital? Ou, quando eu falo de políticas públicas, quais são os autores que vão dialogar sobre políticas públicas? Os documentos legais, as diretrizes, a LDB, os documentos, Plano Nacional de Educação e assim por diante. Qual é o autor, o assunto que perpassa a temática que vocês escolheram? Isso é uma questão que vocês têm que tentar elencar. Então, vocês podem tentar se organizar construindo um mapa. Vocês vão construir um mapa com tema,
os assuntos relacionados ao tema, a possível pergunta de vocês, os objetivos dessa pergunta. Além dos objetivos, vocês vão ter a importância e a delimitação do tema, a importância também. Eu acho que é basicamente essa estrutura. Vocês podem tentar organizar um mapa, onde vocês vão estar apresentando tema, importância do tema, delimitação do tema, pergunta que surge do tema, objetivos que partem da pergunta e os assuntos que estão relacionados ao tema que vocês escolheram, que podem ser assuntos apresentados através de conceitos ou de autores. Na nossa próxima aula, a gente vai falar específico sobre o nosso próximo passo, que vai ser o referencial teórico ou a revisão bibliográfica, que está relacionado a esses assuntos que estão ligados ao tema. Então tá, por enquanto é isso. Bom estudo para vocês e a gente vai se falando pelo fórum sobre as perguntas e objetivos que vocês vão estar criando. Tchau, tchau!